dia, meu nome é Ana, é um prazer estar aqui no Conamãe. Hoje o título dessa nossa conversa será o empreendedorismo como fruto do empoderamento feminino. Gostaria de contar um pouco da minha trajetória e o que tem a ver o meu trabalho, o que eu observei sobre empoderamento e empreendedorismo materno. Então, eu tenho uma formação em médica veterinária e depois de 5 anos trabalhando na indústria de medicamentos, eu deixei a veterinária e fui em busca de uma formação em coaching. Eu sempre senti que eu poderia ter o lado humano mais desenvolvido. Quando eu fiz a formação em coaching, eu voltei grávida e foi muito interessante observar que tudo estava renascendo naquele momento. Então era uma nova profissão, era uma nova abordagem social enquanto mãe, e essas coisas se cruzavam e se tocavam dentro do meu caminho de vida profissional e pessoal. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a perceber no universo das minhas amigas mães o quanto era importante oferecer a escuta para a mãe, oferecer o compartilhamento entre as mulheres e desse ambiente de compartilhar, eu vi brotar muitas ideias e vi brotar muitas guinadas pessoais e profissionais. Então, com muita curiosidade, com muito respeito, eu passei a observar o caminho dessas mulheres. A ponte que eu faço entre o empoderamento feminino e o empreendedorismo são as escolhas. A maternidade traz de uma maneira muito concreta as rédeas da vida. Então, a mulher percebe que ela está fazendo escolhas, percebe que ela tem possibilidade de ser protagonista nas suas escolhas, de mudar rumos, de optar por novos padrões, optar por algo diferente do que sua avó fez, do que sua mãe fez, do que suas amigas estão fazendo. Isso no que diz respeito às escolhas com o filho. A partir desse encontro, desse reencontro e dessa posse, desse apoderamento do poder de escolha, a mulher consegue ampliar a sua visão em relação a todas as outras áreas da vida onde ela também pode escolher. Eu acompanho mulheres pelo coaching individual e pelo coaching em grupo há 4 anos. E eu observo que quanto mais ciente da sua autonomia e do seu poder de escolha, mais forte é a possibilidade de escolher novos rumos. Então, a mulher, hoje em dia, que me procura, geralmente já vem de um questionamento desde a gestação, da busca pelo parto, que no Brasil é uma realidade, não é simplesmente esperar o parto acontecer, mas fazer acontecer com as próprias mãos, tomar escolhas que vão contra o senso comum, uma contracultura da intervenção médica, da hospitalização. Então, essa mulher que toma contato com o seu poder de escolha desde a gestação,
ela não consegue mais voltar atrás numa posição passiva. É uma evolução constante de dominar o rumo da sua vida mesmo. Então, são mulheres que já vêm fazendo escolhas transformadoras na gestação, na escolha dos filhos, e que levam isso adiante para outras esferas da vida, dos relacionamentos, da postura profissional. A mulher traz a possibilidade de fazer novas escolhas para outras áreas da vida, pessoais e profissionais. No meu trabalho tudo se conversa muito, e uma escolha pessoal afeta nas escolhas profissionais interferem diretamente em casa. Então é tudo uma coisa só, e é por isso também que algumas pessoas chamam esse tipo de serviço de life coaching, né? O coaching de vida é o acompanhamento, é a facilitação dos processos de mudança, de decisão na vida. Então, eu conversei com vocês que a ponte entre o empreendedorismo e o empoderamento são as escolhas. Atravessar essa ponte das escolhas nos dá uma liberdade que é muito importante. Se sentir ativa perante as suas escolhas, ou seja, eu decido atravessar essa ponte, traz um questionamento muito forte. Fui eu que escolhi isso, então eu posso escolher outras coisas. O empreendedorismo vem como uma possibilidade de equilíbrio, uma conciliação entre o trabalho fora de casa e o trabalho de mãe dentro de casa. Eu considero adquirida a posição da mulher no mercado de trabalho. Então, é claro que existe desigualdade e isso precisa ser revisto. Passou da hora de termos postos, salários e opções em igualdade perante os outros profissionais do gênero masculino. Ok, essa conquista do espaço de trabalho, que eu considero adquirida, foi conquistada com muita luta por gerações anteriores. Então, a mulher está no mercado de trabalho. Provavelmente essas mães da geração de 30 a 40 anos já são filhas dessa conquista. Nossas mães estavam no mercado de trabalho, lutaram por ele, deixaram a casa e aquele trabalho doméstico por falta de escolha, né? Era um trabalho doméstico porque nossas avós não tinham conquistado ainda o mercado de trabalho. Aos poucos isso foi acontecendo, se consolida com as nossas mães. Então, e nós? As mulheres que descobrem a maternidade perto dos anos 2000, agora nessa nova década também, estão num novo lugar. O local de trabalho está consolidado. Existe um resgate do ser mãe dentro de casa. Isso é um retrocesso? Algumas pessoas questionam isso. Poxa, mas você vai estender a licença maternidade? Você vai deixar o trabalho para cuidar de filho? Isso é tão ultrapassado. Pode parecer ultrapassado se for olhado de uma maneira pouco ampla. Porque eu vejo poucas mulheres se decidindo por apenas ficar em casa ou apenas trabalhar fora. O que eu vejo acontecendo cada vez de maneira mais envolvente
querer conciliar as duas coisas, equilibrar os papéis, multiplicar-se em seus papéis. Então, claro que eu quero ver os meus filhos crescerem, mas isso não me satisfaz completamente. Eu quero trabalhar também. No entanto, não me vejo mais fazendo o que eu fazia antes, porque isso não possibilita essa minha primeira escolha de estar perto dos meus filhos. Então, sim, eu quero trabalhar, eu amo a minha posição de produzir, de sair de casa, de ter uma identidade profissional. Mas como eu posso conciliar isso com a maternidade? Então, eu vejo essa maternidade ativa como uma nova possibilidade para a mulher. É a mulher que quer trabalhar e é a mulher que quer ser mãe. Então, é muito interessante ver que fórmulas essas mulheres, nós, estamos encontrando para dar conta de tudo isso. O empreendedorismo materno entra como uma segunda ponte entre o ser mãe e ser profissional. Então, eu atravesso mais uma vez a ponte com o empreendedorismo. Eu já sei que eu posso fazer escolhas, eu já atravessei essa ponte e agora diante de mim eu vejo novas possibilidades. Então, o que eu posso fazer como profissional que me permita proximidade e contato com a vida de mãe também? Eles encontram no empreendedorismo essa possibilidade. Então, empreender não somente no sentido de abrir um negócio, mas de estar engajada em algo profissionalmente. Reformular o seu nicho de trabalho, se reaproximar de contatos, reestruturar carga horária, local de trabalho, ampliar a possibilidade em termos criativos de como eu posso produzir, ser mãe e harmonizar esses dois polos. Não precisam ser polos opostos. Por um tempo pode ser que seja. Eu quero só ficar com o meu filho. Eu vejo isso acontecer no pós-parto imediato, de mulheres que me procuram com situação muito angustiante. Eu não me vejo mais trabalhando. E a criança, até uns 6 meses, até 9 meses, parece impossível de haver separação entre mãe e filho. Se você está passando por esse momento, entre em contato com isso e saiba que é uma fase de todo o processo. Existe uma ruptura entre o que foi antes na vida e o que virá adiante. Então não é definitiva, pelo menos para a mulher que gosta de estar no mercado de trabalho, não é definitiva a postura doméstica. Eu falo isso com base na minha observação, não tenho conhecimento de estudos nacionais a esse respeito, embora eu seja muito curiosa com o que pode acontecer. Vejo que a partir dos 6 meses e até 1 ano, a mulher busca o trabalho até como uma forma de respirar fora desse mar da maternidade, da fusão emocional, da doação, da exaustão e da falta de reconhecimento com quem ela é. Então começa a aparecer de maneira muito pulsante a vontade de sair de casa. E isso é muito alinhado com, e até confundido com, uma vontade de trabalhar. Mas eu preciso trabalhar como uma maneira de viver
alguma coisa que não seja apenas o cuidado com o filho e com a casa. Então, esse momento de confusão é uma reconstrução da própria identidade. Socialmente é muito mais aceito que a mulher se afaste do filho porque vai trabalhar. Existe um preconceito velado na mulher que quer deixar o filho para respirar, para caminhar, para fazer uma corrida, para fazer uma aula de dança ou para fazer o cabelo e a unha. Mas isso também pode aliviar muito a urgência de redescobrir o seu rumo profissional. Então, sabendo esperar, vai acontecer. O que eu estou dizendo pode parecer utópico para uma grande parcela da população. Poxa, mas eu tenho que trabalhar, mas eu preciso de trabalhar. A renda só de casa não é suficiente. Então, a maternidade traz a ponte da escolha e a ponte da criatividade. Simplesmente parar o movimento, porque aparentemente não há escolhas, não contempla a situação inteira. Sempre existe escolha. Se você olha para o seu caminho e você se vê apenas com uma opção, é porque não há opção. Se é só aquela, você está determinada a fazer só isso? Então você começa a olhar um pouco mais e falar, eu tenho duas opções. Isso é um dilema. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Então eu gosto sempre de provocar e de estimular pessoas a procurarem a partir da terceira opção, da quarta, da quinta. Então, abra todas as cartas de opções que você tem diante de você. Não tenha medo de olhar para a opção mais absurda. Depois você descarta e volta a enxergar o cenário. Primeiro amplia, para depois escolher. A partir de 1 ano, a mulher e o bebê conseguem se separar por mais tempo. A mulher já entendeu qual é o seu papel dentro de casa e a maneira de trabalhar pode ser muito mais eficiente. Talvez eu tenha que reformular porque tem ruído aqui. Então, se vocês precisarem editar essa parte, peço desculpa. Vamos lá. Eu falei de 0 a 6 meses, onde parece impossível se desprender do filho, e muitas nesse período acabam abrindo mão do trabalho para poder dar conta do filho, como se fossem polos opostos ali. Então, eu acredito que se o formato profissional fosse outro, uma licença mais longa, talvez as mulheres não se vissem diante de um dilema tão grande. A partir dos 6 meses e até mais ou menos 1 ano, a mulher busca algo fora de casa, até como um alívio e uma possibilidade de reencontro consigo mesma, de que eu sou alguém além de ser apenas mãe do meu filho, do meu bebê. Então, o trabalho nesse período, às vezes, é uma maneira de reencontro, principalmente na nossa sociedade, em que a identidade é tão apoiada na carreira profissional, né? Então, quando a gente se conhece, e aí, o que você faz? E isso quer dizer o que você faz profissionalmente, não necessariamente o que você faz no seu dia a dia. Quando vamos nos apresentar para alguém, prazer, eu sou a Ana, médica veterinária, eu sou a Ana doula. Então a profissão vem sempre embasando quem eu realmente sou. Eu vejo a maternidade como uma possibilidade de descascar essas camadas, de tirar essas capas, essas máscaras, né? Como se descascando de uma cebola e chegar
em quem a gente realmente é, independente do passo e do que eu estudei. A maternidade é um encontro com essência. O período de licença e de afastamento com o trabalho traz um silenciar e um olhar-se para dentro que é transformador. Existe esse período de vazio em que eu não estou trabalhando, em que eu estou me reencontrando ali como uma função materna, e isso pode ser o estopim para uma grande revolução. O puerpério é sempre uma revolução. A partir de 1 ano da vida dos filhos, eu vejo muito mais serena a adaptação da mulher ao mercado de trabalho. Então, eu espero que esteja ficando claro a maneira como eu vou construindo aqui com vocês. Então, a mulher que atravessa a ponte das bolhas com o empoderamento, ela pode se ver diante de opções, diante de um olhar criativo, de um olhar ativo e de uma nova maneira de se colocar profissionalmente, sem dúvida. Existe uma revolução acontecendo, porque a maneira de se trabalhar está mudando muito. O empreendedorismo materno, como fruto do empoderamento feminino, está transformando as relações profissionais, as relações pessoais, possibilita um encontro maior e um vínculo materno mais efetivo. Possibilita um novo equilíbrio na relação entre os pares dentro de casa, entre homem e mulher, entre as pessoas que vivem. Permite também ao companheiro ou à companheira uma nova distribuição das tarefas. Então, não mais num lugar de eu trabalho fora, você trabalha dentro, mas de nós dois podemos fazer isso. Eu vejo através do empreendedorismo uma possibilidade maior de igualdade entre os pares. Então, eu estou trabalhando, eu vou começar a trabalhar 4 horas, 5 horas ou 2 horas, eu preciso que meu filho esteja em boas mãos. Muitas mulheres nesse caminho aproximam-se dos seus companheiros como uma relação de troca, de se colocar em movimento nessa criação. Os papéis não são pré-estabelecidos. Cada família vai ter caminho. Então, na minha opinião, na minha observação com o coaching e com os processos de transformação, a mulher que se vê capaz de ser ativa, de ser protagonista da vida, é uma mulher que faz escolhas profissionais e pessoais melhores. Eu espero que vocês possam refletir a respeito disso. Quem está vivendo um momento de transformação pessoal e profissional, entenda que isso faz parte de um novo momento da maternidade. Me coloco à disposição no meu e-mail, nos comentários desse vídeo, para apoiar o seu processo. Espero que possamos nos encontrar outras vezes e desejo autonomia, respeito, solidariedade e muito sucesso para vocês. Obrigada!